boa tarde a todos e todas. Estamos começando o último encontro desse seminário que foi promovido pelo Sindipampa em parceria com o Escritório de Advocacia RCSM. Meu nome é Eduardo Chagas, faço parte da coordenação geral do Sindipampa. Agradeço muito e imensamente a parceria de todos e todas que estão aqui participando, se somando a nós nesse último encontro. E, de pronto, vou passar a palavra para o João Carlos Jarosevski. Me arrisquei, João. E ele é nosso colega da base sindical de Dom Pedrito. O João é assistente administrativo no campus Dom Pedrito, é formado em administração pública, especialista em gestão pública, mestre em gestão de organizações públicas. João, é tu que vai ser o mediador do nosso encontro, eu deixo para ti fazer a apresentação dos nossos convidados, um ótimo encontro para todos nós. Obrigado pela parceria aí, João. Até mais. Qualquer coisa é só dar um toque. Ok, obrigado, Eduardo. Reforço o agradecimento, então, ao Escritório de Advocacia RCSM, que presta assessoria jurídica ao Sindipampa, então. E, para encerrar, com chave de ouro hoje, esse primeiro seminário de formação sindical, né, nós trazemos o tema Panorama dos Sindicatos no Brasil e a Reforma Sindical no Congresso. Também, de antemão, já agradeço a direção-geral do Sindipampa, aqui representado pelo Eduardo, pela Graça e pela Cris. Agradeço que esse serviço de organizar não é fácil, né? A gente sabe. Muito obrigado. E apresentando os nossos convidados hoje, os convidados que são praticamente de casa, né? A Luísa e o Thiago. Luísa é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2018. Curso especialização em Direito Público na PUC e em Direito de Família na FMP. É advogada também, advogada voluntária no GRITAM, Grupo Interdisciplinar de Trabalho e Assessoria para Mulheres da URGS. Muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite, Luiz. Muito obrigado por hoje. E o Thiago é formado pela PUC Rio Grande do Sul, em 2005. Possui especialização em Direito Material e Processual do Trabalho pela Unicinos e pós-graduação Lato Sensu pela Universidade de Castilla-La Mancha, em Toledo, na Espanha, com especialização em Trabalho e Direitos Fundamentais. Agradeço novamente ao Escritório de Advocacia RCSM por essa parceria com o Sindipampa. E eu de imediato já passo a palavra para vocês. Eu acho que podemos vocês fiquem bem à vontade para fazer a dinâmica como melhor entenderem, né? Quero agradecer ao Eduardo e ao João Carlos pelas referências, mas é o sindicato que está de parabéns mesmo, que teve a iniciativa, a ideia de fazer esse primeiro seminário, né, que eu acho que já foi um sucesso, né, pela qualidade dos debates que foram feitos, pelo número de pessoas que acessaram, né, e agradecer também, estender aí aos nossos parceiros do escritório Paese Ferreira, que também compõem a assessoria jurídica, em conjunto, junto com o nosso escritório, e principalmente a Grace, o Eduardo e a Cris, que estavam na linha de frente da organização desse evento, né, torcendo para que a gente possa fazer um próximo evento, quem sabe presencial, né, com mais gente e num outro formato aí com que o final da pandemia nos permita. Tá? Bueno, gente, nessa última conversa, digamos assim, a gente vai trazer um pouco, tá? E por isso eu peço um pouco de paciência, porque por que a gente está colocando isso aqui, né, na tela do computador? Porque a gente vai fazer referências, né, legais, normativas, históricas também, à questão do sindicato. A ideia aqui, claro que muitos de vocês já conhecem, né, um pouco dos temas que vão ser tratados aqui, mas igual, como é um seminário também de formação, a ideia é nivelar o conhecimento mínimo, né, sobre o panorama dos sindicatos no Brasil e as questões da reforma sindical no Congresso. Então, a ideia, a gente vai fazer essa apresentação,
Eu vou falar uma primeira parte, a Luísa vai falar uma segunda parte, e depois a gente segue, né, na conversa, no debate e nos questionamentos. Análises e perspectivas, então. Bom, algumas notas sobre a formação e a formatação sindical do Brasil. Por que a gente... Primeiro, a gente faz um corte histórico aqui que é relevante, que é tratar a história do sindicato do Brasil, dos sindicatos, a partir da Revolução de 30, né? Quando Getúlio Vargas chega ao poder. A gente poderia mencionar antes, né, os livros de direito do trabalho, a literatura trabalhista traz muito questões embrionárias a isso, como, por exemplo, corporações de ofício que existiam antes, né, da própria Revolução Industrial, já desde a Idade Média. Mas, para o que a gente precisa e quer debater aqui, não cabe trazer muito isso, até porque isto era uma figura, na minha opinião, muito mais parecida com uma cooperativa, né, do que propriamente um sindicato, mas é uma ideia de surgimento de um caráter associativo, né, de reunião de trabalhadores para isso. Então, quais foram as condições que, a partir da Revolução de 1930 no Brasil, foram criadas para o surgimento dos sindicatos parecidos, né, dizer assim, o sindicato da era moderna, entre aspas, né, a gente se considerando já numa era pós-moderna, né, ou caminhando para isso. Então, uma decadência da oligarquia rural, né, com isso o crescimento e a consolidação de uma burguesia industrial nas grandes cidades de concentração urbana. Então, a partir daí, se verifica uma quantidade enorme, uma massa de trabalhadores da indústria, urbanos, que começam a se reunir, a se unir, e começam a reivindicar direitos. Inclusive, a forma como a legislação ela é colocada no Brasil tem muito a ver com a esperteza do presidente, do Getúlio Vargas, na época, que não fez isso somente em razão de alcançar direitos aos trabalhadores, mas ele fez porque sentiu, sabia e verificou através do que estava acontecendo que a forma mais fácil era ele já sair na frente, antes que houvessem revoluções mais fortes, né, de cunho socialistas ou comunistas, né, ou apenas revoluções de corporações. Ele saiu na frente e começou a normatizar, a legislar este contexto histórico que poderia eclodir, né, se ele não fizesse isto antes. Então, o primeiro ato normativo que a gente tem, a partir de 30, tá? Volto a dizer que antes haviam algumas questões, mas muito ainda atrelado ao caráter associativo e sem esta dinâmica, né, que a gente conhece hoje. É o decreto 19.770, né, que permite a sindicalização, né, mas traz um atrelamento dessa sindicalização junto ao Estado. O Estado deveria autorizar ou não o funcionamento, a existência e a prática daquele sindicato. Depois, em 1946, na Constituição de 46, aparece a primeira autorização para o direito de greve, tá? Depois nós vamos ver abaixo, ali num próximo slide, eu vou trazer algumas curiosidades sobre isso. Em 1964, instaurada a ditadura militar no Brasil, em que houve uma manutenção daqueles dispositivos legais que estavam ali, não houve. Depois a Lei de Segurança Nacional traz, né, algumas proibições daquelas pessoas que são enquadradas na lei e tal, mas estas normas anteriores, o decreto, continua, só que na prática, obviamente, né, cerceamento e perseguição ao movimento sindical. A Constituição de 88, que é o nosso paradigma atual, né, é para onde a gente deve olhar a partir da nova Constituição, que traz a redemocratização e a garantia de livre associação sindical aos trabalhadores da iniciativa privada, e onde aparece também a possibilidade de sindicalização dos servidores públicos, que até então era proibido. E, por fim, no nosso quadro aqui de evolução histórica, a reforma trabalhista,
que mexe com a questão dos sindicatos, né, que traz uma mini reforma sindical a partir dali. Bom, o decreto 19.770, que regula a sindicalização das classes patronais e operárias, norma de alta intervenção estatal, subordinando a constituição dos sindicatos a, aspas, o que estava escrito, abstenção nos seios das organizações sindicais de toda e qualquer propaganda de ideologias sectárias, de caráter social, político ou religioso, bem como de candidaturas a cargos efetivos estranhas à natureza. Então, coloca o sindicato apenas como um local puramente de luta corporativa, né? Um local onde só deveria ser feita a disputa para condições de trabalho, né? Depois, em 1946, na Constituição, a questão da greve, que eu já havia mencionado, né? E na ditadura militar, que durante boa parte do período, quase todo, existe esse cerceamento, esse cerceamento das liberdades sindicais, e a partir de 1978, a gente começa a ver uma resposta prática, uma resposta política, que são as greves e os surgimentos das grandes lideranças, né? E com a criação das centrais sindicais, um pouco depois, as centrais, se não me engano, são criadas em 1982, 83, mas a partir de 78 já começa um movimento operário de fato, né, que resiste tanto nas questões próprias, né, de trabalho, como também transcende essas questões corporativas e traz a luta pela redemocratização no país. Bom, então agora, desses marcos normativos aqui que eu trouxe, o mais importante, sem dúvida, é a gente olhar para a nossa Constituição, né? Porque ali, no artigo 8º, traz os elementos principais, os princípios, né, que tratam do sindicalismo no Brasil. Eu vou fazer uma leitura, vou passar alguns incisos que eu considero menos importantes, mas eu vou fazer uma leitura e um pequeno comentário sobre cada uma delas, tá, gente? Então, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedado a interferência e a intervenção. O que é isso? Isso é uma resposta, né, ao que a gente tinha antes, que era uma autorização varguista para o funcionamento do sindicato. Aqui, a lei não pode exigir a autorização do Estado para funcionamento. O que traz esse inciso primeiro? Apenas um registro no órgão competente. Para quê? Para que a questão da unicidade sindical, que nós vamos ver também adiante ali, seja preservada. Então, o Estado não pode interferir no funcionamento do sindicato, mas ele precisa estar registrado para dizer que não há outro sindicato no mesma base territorial e na mesma categoria que representa aqueles trabalhadores, porque o inciso 2º vai dizer que é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. É a unicidade, né? O inciso 1 é o que vai garantir a preservação desta unicidade, de que não pode coexistir dois sindicatos que atuam no mesmo âmbito territorial, representando a mesma categoria. Depois nós vamos dar voltar um pouquinho nesse tema aí, tá? Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, e aí eu quero chamar um pouco a atenção para esse cabe, né? Ao sindicato cabe a defesa dos direitos coletivos e individuais. Essa palavra cabe, ela é interpretada como um poder-dever do sindicato, né? Ele tem o poder de representação da categoria profissional ou econômica, né, se for um sindicato patronal, mas ele também tem um dever de representação e de defesa, porque cabe a ele promover estes atos. Depois, no inciso 5, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. É uma das dimensões da liberdade sindical, que tem várias, né, inclusive algumas são questionadas em relação a essa questão da unicidade,
né, que a unicidade seria um recorte um pouco nessa questão da liberdade sindical, mas aqui está uma das dimensões desta liberdade sindical, que é a possibilidade de eu me filiar ou não a um sindicato. Traz o sindicato para dentro da obrigatoriedade da participação nas negociações coletivas como representante, né? E ali, mais algum detalhe que veda a dispensa de empregado sindicalizado para evitar perseguições, né? São aquelas estabilidades que a gente conhece, porque a Constituição de 88, ela vem e termina com a estabilidade decenal, que era aquela estabilidade em que, se tu tivesse 10 anos, tu tinha. E aí ela traz o fundo de garantia, que está no ato das disposições constitucionais transitórias até hoje, né, como uma forma de compensação a isso, né, e traz algumas novas estabilidades, né, a gestante, por exemplo, ao trabalhador que tem mandato na CIPA, quem tem mandato sindical, traz algumas estabilidades pontuais, já que acabou com aquela estabilidade mais geral, assim, tá? Vamos passar para... Bom, aí aqui, quando a gente fala de sindicato, quando a gente fala de movimento sindical, não tem como deixar de falar de um dos elementos mais importantes do sindicato, que é fundante, né, desse tipo de entidade associativa, que é a questão da greve, né? Vem o artigo 9º e diz que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender, né? Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E o parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis à pena da lei. Então, a Constituição traz o direito de greve, diz a greve pode ser exercida, né? Quem vai decidir quando e o que vai ser pleiteado são os trabalhadores. Mas diz, né? É uma lei que vai regulamentar isto. Em 1989, nós tivemos uma lei que regulamenta isto para os trabalhadores da iniciativa privada. Né? O que acontece? Como a greve foi permitida constitucionalmente para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, eu preciso ter uma regra distinta para cada um deles. Pode passar, por favor, aí. E, bom, em 1989, um ano depois desta norma da Constituição, veio a Lei 7.783, que é a lei que regulamenta o exercício do direito de greve aos trabalhadores da iniciativa privada, né? A lei que trata do exercício do direito de greve aos servidores públicos não veio até hoje. Não existe lei que trate disso, né? Existe a lei dos privados. E vejam que interessante é analisar do ponto de vista histórico, né? Esta rapidez com que foi feita a lei dos trabalhadores da iniciativa privada, um ano depois da Constituição, né? Por que ela foi tão rápida assim? Porque toda lei que vem regulamentar, ela vem restringir direitos, né? A Constituição diz o direito de greve é possível exercer, os trabalhadores vão definir, é um espaço muito amplo para os trabalhadores definir o que eles vão pleitear e em que momento eles vão pleitear. Então, a classe empresarial, né, no ano seguinte, já conseguiu incluir uma lei de greve, que é uma lei razoável até, na minha opinião, né, mas ela já conseguiu incluir, no ano seguinte, uma lei que delimita, né, que coloca limites ao exercício de greve. Então, ela vai dizer o que é atividade essencial, vai dizer qual é o trâmite, o que eu preciso fazer para deflagrar o movimento paredista, né, e aí por diante. É importante dizer que, ali no artigo 37, que trata da administração pública, vem o inciso 6º, que é quem diz que garante ao servidor público civil, o militar não pode, né, o direito à livre associação sindical, então traz expressamente isso,
né? E também diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, que não foi feita esta lei específica, né, até hoje. Então, o que aconteceu em relação a isso? As greves, até alguns anos atrás, que ocorriam no serviço público, eram sempre greves que culminavam com o Poder Judiciário decidindo se ela estava ou não de acordo com a lei, não, porque não tinha lei, né? Mas se o Poder Judiciário julgava ou não esta greve abusiva. Tá? Aliás, é um conceito importante. Uma greve, ela não é ilegal. Uma greve, ela pode ser abusiva, se não for respeitados os parâmetros, né? Principalmente no serviço público, que não tinha até então regulamento próprio para isso. Durante muitos anos, né, várias entidades entraram com mandados de injunção. O mandado de injunção é um remédio constitucional que é utilizado para quando tem exatamente essa situação que eu comentei. Tem um direito consagrado, mas não tem uma lei que define ela, né, ou que regulamenta ela, ou que coloca mais no plano do concreto, para a gente conseguir possibilitar o exercício dela ou não. Em alguns casos, isto pode ser avaliado se é bom ou não, né? Entrar para regulamentar um direito de greve, né, dos servidores públicos. Dependendo de um contexto em que se pudesse ter um poder judiciário mais progressista, digamos assim, talvez não seria o caso de regulamentar uma greve no serviço público, né? Mas durante muitos anos se entraram com esses mandados de injunção e tal, até que o que acontece quando o Supremo Tribunal Federal recebe um mandado de injunção, a primeira coisa, o primeiro ato que ele faz é constituir em mora o Congresso Nacional. Então ele manda o Congresso, estou recebendo aqui um mandado de injunção que é para regulamentar o direito a isto, que está na Constituição, diz que a lei vai regulamentar, mas não foi regulamentado. Então ele coloca... Só que isso aconteceu durante uns 20 anos, 15 anos, em que recebia-se esse tipo de ação e constituía o Congresso em mora. Mas constituir o Congresso em mora não tem efeito nenhum, né? O Congresso só fica sabendo que ele está em mora, já sabendo, né? Mas ele só recebe um cutuque do Supremo, digamos assim, para dizer, olha, vocês têm que editar uma lei sobre isto. E o Congresso nunca editou. Até que um dia, isto foi em 2008, se não me engano, os ministros do Supremo decidiram aplicar uma parte da lei dos trabalhadores da iniciativa privada para os servidores públicos, dizendo, olha, o Congresso já foi, né, intimado, citado, constituído em mora durante 15, 20 anos, nós precisamos regulamentar isso, agora o Poder Judiciário vai fazer. Né? E cabe uma discussão muito interessante sobre o poder legislativo de um Poder Judiciário, né? Já que, de certa forma, ele está legislando. E ele fez, inclusive, minúcias na lei dos trabalhadores da iniciativa privada, quando ele pega a lei e escreve o que cabe aos servidores públicos e o que não cabe. Então, ele faz uma adaptação da lei dos servidores, dos trabalhadores da iniciativa privada aos servidores públicos. E uma interpretação muito ruim, né, para o conjunto dos servidores, porque esta interpretação não faz uma diferenciação entre o serviço público, por exemplo, trata todo o serviço público como essencial, né? A gente sabe que existem níveis de essencialidade diferentes, mesmo dentro do serviço público. A Lei 7.783 traz um rol de atividades que deveriam ser consideradas, né, inadiáveis, que, portanto, ali não poderia haver greve, ou que a greve fosse feita com uma grande restrição que quase a descaracteriza, né? O fato é que a lógica de exercer o movimento paredista e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade mínima dos serviços, né,
está colocada tanto para os trabalhadores da iniciativa privada como para os servidores públicos, né? Eu acho que faz alguns anos em que a gente acompanhou um projeto de lei, eu não me lembro de quem era, que trazia um projeto de lei sobre a regulamentação da greve dos servidores públicos. E eram assim, ainda não sei em que pé que está essa ação, mas ainda bem que ela não teve até a última memória que eu tenha nenhum andamento mais importante, porque ela traz, assim, pode ser exercida com 80%, a greve com 80% da manutenção do trabalho, sabe? Uma coisa que né, que em setores é uma falta de uma pessoa, por exemplo. Então, né, a gente tem que acompanhar muito esse tipo de coisa, que agora tende a ficar, na minha opinião, um pouco mais desacelerado, né, porque já houve aplicação ali do Supremo Tribunal Federal no que couber desta lei que eu falei antes, né, inclusive com um julgamento de um tema em repercussão geral, que é o tema 531, que trata do corte de ponto, que diz que a administração pública deve proceder ao descontos dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida compensação em caso de acordo. Bom, a greve é, em tese, a suspensão do contrato de trabalho, né? Não há prestação de serviços e não há salário, né? Isso é muito comum na lógica privada, né? Nas relações privadas. Mas sempre que as greves de servidores públicos aconteceram, a saída sempre foi a negociação para compensação daqueles dias parados. Muitas vezes, inclusive até em compensação em trabalho, não necessariamente nos dias. Uma greve que ficou 50 dias, não se fazia necessariamente a compensação de 50 dias a mais de trabalho, mas do próprio trabalho, sem esta contagem, né, de dia parado e dia trabalhado. Continuando ali, o desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. O que a gente pode pensar nisso, né? Uma greve que pleiteia o pagamento de um salário que não foi pago. É uma conduta ilícita não pagar um salário. Então, neste caso, esta greve, que tem uma flagrante ilicitude, não pode haver o corte de ponto de imediato. Mas é um verbete, um julgamento do Supremo que ainda deixa em aberto. Mas ele trouxe para o campo da aplicação nos tribunais, né? Lembrando que quem julga a greve de servidor público federal é o STJ, mas ele trouxe para esse campo a possibilidade de fazer o corte do ponto desde já, né? E existe uma questão aqui que a gente está falando, e eu estou trazendo comparações muito, né, com a questão da iniciativa privada, mas nós temos alguns elementos no funcionalismo público muito diferentes em relação a isso. O primeiro é que aquele patrão contra quem a gente faz greve é o mesmo patrão que faz a lei que rege a nossa carreira, o nosso salário, as nossas condições de trabalho. Existe aí um encontro, né? O Estado é ao mesmo tempo o Estado legislador e o Estado patrão, né? Isso aí é uma circunstância muito peculiar no serviço público, né? Que tem isso. E a outra coisa é, quem é que vai fazer a mediação entre isso? O Poder Judiciário? Tudo bem, mas ele vai usar o quê? Porque numa greve é possível fazer um acordo com o governo e o governo atender a expectativa e os pleitos do sindicato? Mas a gente vai ter que saber que ele vai ter que se comprometer, por exemplo, um reajuste salarial, em ele mesmo editar uma lei, né, que traga esse reajuste no futuro, naquele percentual, né, sem nenhuma obrigatoriedade judicial no primeiro momento, porque a lei não foi feita, vai ser feita, ela é objeto de um acordo, né, que ele mesmo vai ter que demonstrar se vai cumprir ou não. Mais ou menos por aí,
Gente, deixa eu só olhar aqui isso. Então, essa é a primeira parte, assim, para a gente dar uma conversada inicial sobre isso. Agora a Luísa segue e depois nós retomamos a conversa. Então, gente, estão me ouvindo direitinho? Tá. Como eu estou apresentando, eu fico meio que... Eu tenho uma certa dificuldade para ver vocês, daí qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Então, a gente viu, a partir dessa fala do Thiago, que o sistema sindical brasileiro, ele se consolidou sobre 3 pilares, que é a unicidade sindical, a representatividade obrigatória e a contribuição sindical compulsória. Então, um único sindicato por base territorial e por categoria, com o dever de representar toda essa categoria e com uma contribuição compulsória descontada no salário dos trabalhadores. Eis que vem a reforma trabalhista em 2017, e daí eu vou começar agora a abordar as mudanças, assim. Eu estava pensando, quando eu ia preparar minha fala para esse evento de hoje, que todas as falas que eu venho fazendo, e não que eu seja, enfim, que eu seja uma grande palestrante, mas, enfim, em vários contextos, assim, quando eu estou falando de trabalho, agora eu estou falando de reforma sindical, quando eu estou falando sobre violência contra a mulher, eu sempre começo a minha fala falando de um contexto de neoliberalismo que a gente está vivendo, e eu vou ser repetitiva e vou falar isso de novo. A reforma trabalhista, ela vem acompanhada de uma série de mudanças nesse contexto de neoliberalismo e de austerização da sociedade, né? A ideia de que cada indivíduo ele tem que pagar um pouquinho com o seu sacrifício para resolver essa crise econômica e financeira. E esse pacote de medidas, ele inclui privatização, o enxugamento da máquina pública e o engrandecimento do setor privado, com a precarização de trabalho, redução de garantias trabalhistas e mudanças na previdência social. Então, no Brasil, a gente vê que isso aconteceu com a reforma trabalhista, terceirização, reforma da previdência, teto de gastos, e ainda não aconteceu, mas se pretende que aconteça também através da reforma administrativa e da reforma sindical, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, a reforma trabalhista, ela vem em 2017 e desestabiliza aquele tripé que eu falei antes. Então, ela mantém a unicidade sindical e a representação obrigatória, que estavam na Constituição Federal e não poderiam ser alteradas por lei, mas ela retira a obrigação, a contribuição compulsória, né, que era descontado direto na folha de pagamento de cada trabalhador. E, ao mesmo tempo que ela retira a principal fonte de custeio dos sindicatos, sem qualquer norma de transição, então passou a viger a lei, e logo depois foi retirada essa fonte de custeio do sindicato sem nenhuma transição. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela dá primazia para o negociado sobre o legislado, então ela dá muito poder para o sindicato negociar os direitos dos trabalhadores. E daí o que a gente viu, esses dados eles são do IBGE, foi uma acentuação da queda do número de trabalhadores sindicalizados após a reforma trabalhista. Daí eu trouxe alguns dados, a fonte é a PNAD contínua, que é aquela pesquisa que o IBGE faz, e trouxe alguns dados aqui que eu acho interessante a gente pensar em conjunto, que a partir da reforma trabalhista, teve queda de 21,7% dos trabalhadores sindicalizados, e mesmo quando houve um aumento na taxa de ocupação, então mesmo quando aumentou o número de trabalhadores, houve uma queda na sindicalização. A redução nas receitas das centrais sindicais foi muito expressiva, e daí ali eu trago os dados da CUT, que teve a maior queda, que foi de 94% nas suas fontes, e a CSB, que teve a menor queda, foi de 85%, que também é muito expressiva, né? E outros dados que constavam na pesquisa, quanto maior o nível de instrução, então, quanto maior o nível educacional do trabalhador, maior a taxa de sindicalização, e que a taxa de sindicalização de homens é maior do que a de mulheres. E, então, eu trouxe aqui esse gráfico, ele mostra que desde 2014, né, a taxa de sindicalização, ela vem caindo, e foi uma coisa que só se acentuou com a reforma trabalhista. E veio em 2019 uma proposta de emenda à Constituição para alterar o restante, né, desse tripé que ficou meio capenga aí com a reforma trabalhista, né. Então, a reforma sindical, que é a PEC 196 de 2019, proposta pelo deputado Marcelo Ramos, do Partido Liberal do Amazonas,
foi apresentado em 11 de novembro de 2019. Eu coloquei ali alguns dados sobre a tramitação. Inicialmente ela primeiro foi para a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, que deu um parecer pela admissibilidade da reforma no início de 2020, e, enfim, desde então ela está meio parada. Eu acho que veio pandemia e outras coisas, talvez, de interesse maior, assim, da Câmara e do governo. E então ela está meio parada por enquanto, mas, enfim, é importante a gente já estar preparado para quando vir essa discussão. E daí eu trouxe a justificação do deputado, que, lembrando, é do Partido Liberal, para a proposta de emenda à Constituição. Ele destaca ali que o sindicalismo é um ator importante, decisivo, que a atuação dele sempre foi protagonista na vida do trabalhador, que o seu papel é inegável, enfim. Mas, nessa senda, apresentamos essa proposta com o fito de modernizar, amadurecer e constitucionalizar a atividade sindical, criando, inclusive, o Conselho Nacional de Organização Sindical, com participação de trabalhadores e empregadores. A intenção de criar esse conselho é tornar a relação de trabalho ainda mais independente, sem as ingerências governamentais e com o apoio de um sindicato atuante e... me fugiu a última palavra, mas enfim. Forte. E então, essa proposta de emenda à Constituição, ela inclui uma alteração do artigo 8º, que foi aquele que o Thiago leu antes, e mais um artigo no ato das disposições constitucionais transitórias, que eu vou destacar alguns pontos aqui. De acordo com a justificação ali do deputado, e o que eu li um pouco, assim, a ideia deles seria assegurar a liberdade sindical, que é o que está no caput do artigo, e adequar o sistema sindical brasileiro à ideia de pluralidade sindical, que, inclusive, é o que a Organização Internacional do Trabalho privilegia, assim, né, a ideia de uma pluralidade, que os trabalhadores possam se organizar da maneira que bem entenderem, sem a intervenção do poder, sem a intervenção do Estado nessa atividade sindical. Mas a gente vai ver que, e daí na minha visão, não é bem assim. Então, o caput diz ali que é assegurada a liberdade sindical, e daí já começa dizendo que o Estado não pode exigir autorização para a fundação de entidade sindical, ressalvado o registro no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, vedado ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Aí, legal, né? Para mim, na minha visão, parece que começamos bem. Os trabalhadores e empregadores, sem distinção de qualquer espécie, poderão constituir organizações sindicais de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações sob a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas. Então, aí acaba a unicidade sindical. Antes, determinava que seria um sindicato por base territorial, e esse artigo, ele acaba com essa ideia, instituindo, então, a ideia da pluralidade sindical, né? Quantos sindicatos os trabalhadores optarem por formar na base territorial, que não pode ser menor do que o município, que é o que diz aqui no próximo inciso. A organização de trabalhadores e empregadores será definida por setor econômico ou ramo de atividade, sendo que a base do sindicato será definida pelos trabalhadores ou empregadores, não podendo ser inferior à área de um município. O sistema de organização será composto por representação dos trabalhadores e representação dos empregadores, que é as centrais sindicais, confederações, e aí no inciso 5º, às entidades sindicais cabe a defesa dos interesses, dos direitos e interesses coletivos ou individuais no âmbito da representação. Então, também acaba com a representação obrigatória, né? Porque quando acaba com a unicidade sindical, os sindicatos agora passam a ser responsáveis por representarem somente os seus filiados. E é obrigatória a participação das entidades na negociação coletiva de suas respectivas representações. De novo aí, os sindicatos agora eles têm o dever de representar só os seus filiados. Aí depois ninguém será obrigado a filiar-se, manter filiado, enfim. E daí, agora aquele Conselho Nacional de Organização Sindical
que falava na justificativa do deputado. A ideia é criar, e daí, a partir de uma norma constitucional, né, esse conselho, que vai ser bipartite e paritário. Então, 6 representantes das centrais de trabalhadores e 6 representantes das confederações de empregadores, e aí alternando vice-presidência e presidência a cada 2 anos entre os representantes de cada um. E aí, ali no inciso 5º, compete a esse conselho aferir a representatividade para o exercício das prerrogativas e atribuições sindicais das entidades de trabalhadores e servidores públicos e de empregadores. Então, esse conselho ele também vai atuar, né, em relação aos sindicatos de servidores públicos para aferir essa representatividade de cada sindicato. Estabelecer requisitos obrigatórios de representatividade, democracia, mandatos e transparência que deverão constar nos estatutos das entidades sindicais em todos os níveis de organização sindical. Então, aqui na Constituição já está escrito que esse conselho vai determinar algumas regras obrigatórias que vão constar nos estatutos das entidades sindicais. Regulamentar o custeio e financiamento do sistema sindical. Então, não consta como que vai ser esse financiamento do sistema sindical, só consta que eles vão determinar como é que isso vai acontecer. Instituir e manter mecanismos de mediação, arbitragem e solução de conflitos. E daí depois compete ao Conselho estipular os âmbitos da negociação coletiva e o alcance das suas decisões. E ali fala também de sindicatos de servidores públicos, que cabe também direito à livre associação e negociação coletiva. E no ato das disposições constitucionais transitórias, inclui algumas questões relativas ao Conselho que eu quis destacar também, que vai caber esse Conselho estabelecer critérios para aferir essa representatividade das entidades sindicais, e o sindicato mais representativo no respectivo âmbito de representação. Então, o Conselho vai ver quem é o sindicato mais representativo, vai determinar quem é esse sindicato, e depois esse sindicato vai poder pleitear a representação única, né? Então, diz ali, será estabelecida prerrogativa no exercício da atividade sindical e da negociação coletiva, bem como o direito de pleitear por meio de plebiscito ou consulta estruturada à exclusividade de representação. E daí aqui eu destaquei o que eu considero as principais alterações incluídas na PEC, que é o fim da unicidade e a criação do Conselho Nacional de Organização Sindical. E daí eu trouxe também um pouquinho da repercussão disso, né? Como eu falei, eu acho que, olhando de longe, parece uma questão interessante adequar o sistema sindical brasileiro aos princípios da OIT e essa ideia de pluralidade sindical, mas aí a gente olhando um pouquinho mais de perto, vendo as competências desse conselho, parece que não é bem assim, e daí eu trouxe um pouquinho da repercussão disso na mídia. Reforma sindical e a PEC 196, na contramão das regras da OIT. O outro ali diz, os sindicatos e a PEC, a forma que foi apresentada não explica a implementação, o grau de participação dos trabalhadores e confunde autonomia com liberdade sindical. Aí outro portal de notícias ali trouxe que a PEC é uma armadilha da direita contra os sindicatos. E, por fim, o que parece, enfim, causa um certo estranhamento, uma nota de apoio à PEC, assinada pela CUT, Força Sindical e outras centrais. E, então, é isso, assim, gente, eu trouxe, eu e o Thiago, na verdade, né, a gente tentou trazer alguns elementos para o debate. Como eu falei antes, a questão ela está meio parada, por enquanto, mas ela faz parte desse contexto de reformas, e eu vou falar mais uma vez, ela está sendo proposta por um partido liberal, e o partido liberal, os partidos liberais, enfim, em geral, nem na justificativa isso aparece, né, a ideia não costuma ser de defesa de direitos dos trabalhadores, então é uma reforma, mais uma reforma que está inserida nesse contexto de reformas de precarização, tanto da Previdência quanto das garantias trabalhistas. Então, eu acho que a gente tem que estar muito preparado para quando o debate voltar, e a gente ter argumentos, né, para discutir isso, e pleitear também qual o modelo de sindicato que a gente quer, né. Eu acho que a gente também não está satisfeito com o modelo
que a gente tem hoje, mas me parece que a saída também não é o modelo que estão tentando trazer para a gente, né? Através dessa emenda à Constituição. Então, enfim, acho que estamos abertos agora para perguntas, considerações. E, por fim, coloquei aqui os nossos contatos da assessoria jurídica, né, que, como o Thiago falou antes, é feita pela gente, da RCSM, e pelos colegas do Paese. E, por fim, queria agradecer muito o espaço. Enfim, me orgulha muito ter participado desse evento, que contou com um monte de nomes de pessoas que eu admiro muito e outras pessoas que eu passei a admirar porque conheci no evento. Então, enfim, queria agradecer mais uma vez o Sindipampa, que são muito nossos parceiros aí. E é isso, gente. Obrigadão. Nós que agradecemos, Luísa. Muito boa as exposições e tenho certeza que todos ficaremos mais atentos, né, nas possibilidades que se apresentam daqui para frente. Eu acho que vamos abrir agora, se alguém quiser fazer uma pergunta, o pessoal vai se preparando, se quiser usar o microfone, fiquem à vontade. Mas enquanto o pessoal pergunta, aí eu já tenho duas perguntas afiadas aqui, uma para o Thiago e uma para a Luísa. Thiago, sempre há uma dúvida aqui em casos específicos de greve que tu estava falando. A pergunta que eu tenho, quando pode ocorrer o corte do ponto e quem é que pode fazer isso? Quem é que julga, se tem um julgamento, no meio da greve que se é decidido alguma coisa, como é que funciona? Eu acho que eu já faço para a Luísa agora também. Luísa, tendo em vista, então, essas reformas neoliberais, principalmente no contexto de se passar uma reforma sindical, para onde é que nós, como sindicato, andamos, né, com toda essa... Aonde que pode parar com todas essas reformas, né, numa hipótese de ser aprovada? Não sei se o pessoal quer fazer perguntas agora, ainda estão formulando. Fiquem à vontade. Bom, acho que eu posso ir conversando aqui, né? O tema do corte de ponto sempre foi, né? Ainda é e será sempre objeto de muita discussão, porque o que acontece, né? Quem determina o corte de ponto ou não é a própria administração pública, né? Ela pode, e isto muitas vezes é utilizado como forma de pressão, né, para que a greve seja interrompida, né? Quando o Supremo vem e autoriza isso, né, ele está dizendo que, fazendo a mesma análise lógica da greve ao setor privado, que é a suspensão de contratos de trabalho, ele diz que está autorizado, a princípio, o corte de ponto. O que acontece, tem acontecido em relação... Isto é relativamente recente, né? Então, nas greves deflagradas ali, em período posterior, é uma greve que é muito judicializada, né? A greve do servidor público, seja às vezes pela administração, né? Ou pelas entidades dos servidores que buscam não a legalidade da greve, mas que a administração se abstenha de efetuar o corte de ponto, né? Não há como dizer assim, não, nestes casos... Eu dei um exemplo ali, né, com base naquela questão do Supremo, quando tem uma flagrante ilegalidade. Vamos pensar duas questões diferentes, né? Um reajuste, um pedido de reajuste de uma determinada categoria, tá? Que não recebe salário, não recebe aumento há vários anos. O que já é uma ilegalidade, porque na Constituição está definido que ela deve ser atualizada, né? Todo ano, mas tudo bem, vamos tratar isso como um elemento um pouco mais... a gente já se acostumou, né, a não ter isso, né? A outra questão é as universidades não pagaram os salários, estão sem caixa e não vão pagar. São duas situações que me parecem bem diferentes do ponto de vista de análise para a questão do corte de ponto, né? Primeiro, aí tem outros elementos anteriores, né?
Para que o corte de ponto possa ser feito, também é necessário, para que ele possa não ser feito, também é necessário que o sindicato, que é a entidade, utilize de todos os meios anteriores à deflagração da greve. Por exemplo, existe uma sequência de atos que a gente deve fazer. A gente deve buscar tentar negociação, né? A gente deve chamar a assembleia para que o conjunto dos trabalhadores... São requisitos, às vezes, formais, né? Mas que constituem ou não elementos para se definir se vai haver o corte de ponto ou não. Não existe um dado objetivo, olha, nisto pode cortar, nisto não pode. Nos exemplos que eu trouxe, o não pagamento de salário, para mim, leva completamente a uma inviabilidade de haver o corte de ponto, porque a greve se justifica por um ato completamente ilegal da administração. Então, vai cortar ponto de uma coisa, o cortar ponto nada mais é, na prática, do que não pagar salário. E justamente porque eu estou cobrando não pagamento de salário. Trouxe um outro exemplo que eu acho que também é uma ilegalidade, mas é diferente. A categoria está pleiteando um reajuste, né? Bom, foi feito tentativas de reuniões com a administração, foi feito a abertura de negociação, eles se negaram a negociar. Foram feitos movimentos de ofícios, foi feita uma assembleia, a categoria deliberou, houve o cumprimento de requisitos formais, objetivos, né? Me parece que mesmo o tema não sendo tão grave quanto o corte de salário, nós vamos defender que não se tenha o corte de ponto, porque foram cumpridos os requisitos para isso. E a universidade, por exemplo, a administração, o Ministério do Planejamento, agora o Ministério da Economia, sequer aceitou conversar e sentar com os trabalhadores para discutir isso, né? E ele, ainda que não se tenha uma lei específica quanto a isso, existe um direito à negociação coletiva no Brasil, a partir da internalização da Convenção 151 da OIT, num decreto assinado pela Dilma em 2014 ou 2013, que obriga os empregadores Estado a negociarem. Nós não vemos isso muito na prática, né? A gente vê uma reunião lá digamos, do fórum das entidades com o ministro, dizendo que o ministro não tem orçamento para isso, né? Mas é um dever do Estado sentar para negociar. Se não me engano, falta uma lei complementar para regulamentar isso, porque as normas de direito internacional dizem, e quando o Estado brasileiro assina, ratifica uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, ela está trazendo esta convenção para dentro do ordenamento jurídico interno, que inclusive tem status maior do que uma lei. Ele fica entre a lei e a Constituição, né? Mas ele é maior que a lei, né? Claro que até porque ele tem que estar de acordo com a nossa Constituição. Então, não há como responder objetivamente nesses casos é o corte de ponto, nesses casos não é. Quem faz o corte de ponto, por exemplo, na nossa realidade, nas universidades federais, é a administração central, é Brasília, o Ministério do Planejamento, porque normalmente uma greve de servidores das universidades é uma greve que ocorre em várias universidades, porque claro que muitas vezes a gente inclui, né, a pauta local, mas normalmente é a pauta de âmbito nacional que está sendo discutida, né, e essa autorização vem do Ministério, normalmente, né, para que haja o corte de ponto. Bom, daí se isso vai se concretizar ou não, vai depender também do Poder Judiciário, porque normalmente estas greves, né, e o resultado delas acaba também no Poder Judiciário, seja as entidades pedindo para que não haja o corte de ponto, né, seja o governo também já entrando com medidas cautelares de declaração de abusividade dessa greve, né, ou seja, que o conjunto dos servidores está fazendo uma greve quando ou onde não deveria fazer, né, acho que é mais ou menos por aí. Eu posso responder, ou Eduardo, tu quer fazer pergunta antes? Eu acho que vamos uma a uma, Luísa. Responde, aí depois eu faço. Tá. O João me fez a pergunta de $1 milhão, né? Para onde os sindicatos vão se for aprovada a reforma sindical. Então, eu não sei, né? Eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é com o fim da unidade sindical,
a possibilidade de surgirem novos sindicatos na mesma base territorial. E daí eu acho que sindicatos também com outras formas, assim, que, enfim, que não só a defesa, outro caráter, assim, não só a defesa de interesses da forma que a gente está acostumado a ver, assim, né, mas alguns sindicatos com caráter, às vezes, mais associativo e só de prestação de serviço, acho que é uma possibilidade que começa a surgir. Inclusive, a gente vê em sindicatos um pouco mais antigos, assim, que às vezes a eleição costuma ter uma disputa política ali, né? Alguns grupos um pouco mais à direita, outros mais à esquerda, e com o fim da unicidade sindical, inclusive, podem surgir esses sindicatos mais à direita, outros mais à esquerda, enfim, acho que isso é a primeira coisa que me vem na cabeça. E a segunda, eu acho que com a criação desse conselho, enfim, vamos ver como que se consolidariam as coisas, assim, sabe? Mas eu fico pensando que esse conselho ele teria muito poder para escolher quem são os sindicatos mais representativos em cada base. E aí o sindicato mais representativo, ele teria mais poder para negociação coletiva, poderia inclusive pleitear a representação exclusiva, né, da sua base. Então, eu acho que também, enfim, como que isso aconteceria, assim, né? Porque quem vai fazer parte desse conselho são os seis representantes dos sindicatos mais representativos, tanto das entidades trabalhistas quanto das patronais. E quem escolhe os sindicatos mais representativos é o próprio conselho. Então, enfim, me causa um pouco de estranhamento, assim, eu acho que muita negociação política vai vir daí, né? Quem vão ser os mais representativos e o poder que vai ter para isso. E, enfim, João, não sei. E daí eu acho que vai começar a surgir novas disputas, assim, claro que você sabe, principalmente o pessoal da direção aqui, que não é fácil criar um sindicato, não vai ser qualquer um que vai se dispor a isso, né? Dá muito trabalho. Mas, enfim, é a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, e eu acho que para os sindicatos da iniciativa privada, talvez isso fique um pouco mais claro, assim, sabe, me vem maior, me vem uma perspectiva maior disso. Mas, enfim, eu acho que é isso, assim, eu acho que o surgimento de novos sindicatos com novos caráteres, diferentes do que a gente está acostumado a ver aí no movimento sindical. Ok, obrigado, Luísa. Eduardo, está inscrito? Fique à vontade. Obrigado, João, obrigado também a Luísa e ao Thiago, né? Eu tenho várias aqui, né? Então, assim, se o pessoal não perguntar, eu tenho algumas, assim. Eu queria começar por uma, assim, que me aflige, de certa forma, agora, mais à frente estando há mais tempo na direção sindical e às vezes o descompasso que há entre tudo aquilo que a gente deveria ter como conhecimento e a gente não consegue, assim. Então, até o momento para eu aproveitar e perguntar, assim. Então, assim, uma das coisas que eu percebo é que a gente hoje tem um ritmo de vida tão acelerado que a vida sindical, eu fiz essa pergunta para a Berna também, e aí é a oportunidade de questionar vocês agora, porque vocês também vêm com esse conhecimento mais do mundo jurídico. A gente tem um ritmo de vida que hoje que não parece se coadunar com todo aquele trâmite burocrático de uma instância sindical. Eu digo assim, por exemplo, a gente tem uma série de regramentos para fazer uma plenária que tem que ser convocada com 7 dias ou 10 dias de antecedência, tem que ter um edital publicado, sabe? Então, existe uma série de regramentos dentro do estatuto do Sindipampa que às vezes tornam a realização de uma assembleia ou de uma plenária quase que um acontecimento, entende? E hoje o nosso ritmo de vida está muito mais colocado de uma forma, um grupo de WhatsApp, por exemplo. Aqui, alguns dias atrás, quando houve a vacinação dos técnicos da Unipampa, o pessoal se mexeu no grupo do WhatsApp e rapidamente organizou a confecção de camisetas, por exemplo. Uma coisa básica, assim, mas só no grupo do WhatsApp o pessoal já organizou isso, entende? E eu queria perguntar para vocês o seguinte, existe previsão legal, é possível um sindicato se organizar, colocar dentro do seu estatuto mecanismos mais ágeis de comunicação e eleição entre direção e associados, por exemplo? Por exemplo, no sentido assim, ao invés de publicar o edital
num jornal de grande circulação, por exemplo, tem até isso no nosso estatuto. Por exemplo, ter uma lista de e-mails e que a eleição seja convocada pelo envio de e-mails, né? Ou, por exemplo, que a votação para a nova composição da direção do sindicato se dê por aclamação entre pessoas que se voluntariem na hora. Porque o que acontece muitas vezes nas eleições, pegando assim, exemplos bem práticos, assim, uma eleição da seção sindical em Dom Pedrito, ninguém se inscreve, entende? Porque ninguém, olha, assim, sendo bem franco, assim, ninguém se inscreve, porque o nosso estatuto está escrito em uma previsão de disputa política dentro do sindicato, né? Daquela coisa, tem vários interessados, e na verdade isso não acontece. Então, assim, é possível atualizar os estatutos dos sindicatos e os seus regimentos para algo mais ágil, e isso é previsto, tem alguma legislação que ampare essa modernização interna do sindicato, né, ou tem que ter esse trâmite de publicidade em edital, esse tipo de coisa? É a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Bom, Eduardo, eu acho que não só é possível, como é devido ter que fazer isso, tá? Claro que eu não vou entrar nos detalhes de que, né, se tu se propõe, por exemplo, a fazer uma eleição para determinado cargo, tem que haver candidatos para esse cargo, né? A gente não pode também tratar, porque assim, na verdade o que tu está levantando é uma discussão de democracia versus pragmatismo, né? Não que o pragmatismo seja antidemocrático, mas até o excesso de democracia pode levar, inclusive, à sua própria impossibilidade, diante de tantos requisitos formais que tu cria, né, para tentar dar para tornar de conhecimento público, e tu acaba não conseguindo concretizar ela, né? O estatuto de 2014, se não me engano, né, da Unipampa, e uma coisa ele não estava prevendo na época em que fizeram o estatuto, que ninguém previa, que eram o aumento e a consolidação de reuniões virtuais, por exemplo, né, ou utilização de outros meios telemáticos para contato, como um grupo de WhatsApp, por exemplo, né. Outras coisas ele estava prevendo, e que é uma característica muito importante de vocês, e que cabe uma discussão sobre isso, que é a multicampia, né? Como é que eu vou exigir uma assembleia presencial, né, de todos os... até quando eu falei, quem sabe a gente faz o próximo presencial, né, o próximo evento, mas ele vai ser num camp só, então todos os outros 9 terão que se deslocar, tem toda essa problemática que tem que pensar. É possível, é viável, e eu acho que é querido, inclusive, que se ajuste os estatutos de forma a desburocratizar. É uma opinião pessoal minha, né? Eu não estou diante de um problema jurídico para dizer se isto poderia ser feito ou não naquele exemplo A ou B que tu está trazendo, mas eu acho que toda alteração que serve para trazer elementos de maior consolidação, concretização das práticas do sindicato, eu acho que são bem-vindos. Agora, tem algumas coisas que têm que ser observadas, né? Eu não conheço muito bem a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei nova que pode incidir sobre isso, né? Tem as práticas que eles andam, né, que veio num primeiro momento para empresas, mas que para toda e qualquer entidade associativa, ou todo e qualquer CNPJ podem ser aplicadas, que são, me faltou o nome agora, um termo em inglês, que alguém vai se lembrar e vai me ajudar, que também são tidos como práticas de conformidade, né? Compliance, veio o meu professor de inglês, Guilherme, falar sobre isso. O compliance, né, que trata dessas conformidades para se proteger contra
né, digamos, eventuais ilegalidades ou atos de improbidade ou de corrupção, dependendo dependendo do tipo de entidade, do tipo de associação. Então, eu te diria que sim, né, que eu acho que é possível fazer uma revisão sobre isso, e eu acho que o momento, agora é um momento bem interessante, porque, de certa forma, as pessoas ainda, né, que por ocasião desse primeiro seminário, eu espero que continuem, mas estão vindo ou retornando ao sindicato, e esse é o momento melhor de se construir eventuais alterações, né? Mas tudo isso depois do encaminhamento nosso formal das coisas, porque se tem uma alteração de registro agora, eu vou lá no cartório e não deixo vocês fazerem isso enquanto a gente não concluir aquela primeira etapa, né? Mas é só uma questão de momento, porque eu acho que é bem importante analisar isso, né? Qual é o sentido das sessões sindicais quando ela foi pensada lá em cada... Será que assim esse modelo está adequado? Não, a gente não está conseguindo preencher, então... Não, mas o modelo é interessante. Quem sabe então diminui o número de participantes, mas vamos deixar lá porque o modelo é assim. Estou dando um exemplo, né? As assembleias, vamos fazer assembleia virtual ou não? Já tinha essa discussão aqui, uma entidade aqui de Porto Alegre já fez votação em assembleia, muito antes disso acontecer, desse nosso costume, né, desse nosso hábito agora na pandemia de tratar virtualmente as coisas, e se consolidou, né? Então é uma forma também, mas sem deixar de analisar as necessidades, principalmente o conteúdo democrático e transparente, né, que o sindicato deve ter. Mas, resumindo, acho que sim, acho que é possível e acho que deve ser feito, inclusive. Muito bem. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Senão o Eduardo vai seguir, né? Eu sempre brinco com a síndrome de Fidel Castro, né, cara? Eu falo pelos cotovelos, né? Então, se ninguém se inscreveu, cara, eu tenho uma aqui que eu gostaria de repente de ouvir agora, até vou passar então para a Luísa, até porque a Luísa comentou, a Luísa trouxe à tona uma palavra que eu acho que é chave quando a gente fala do mundo do trabalho, dos sindicatos, né? Que ela trouxe a questão do neoliberalismo, né? Esse modelo de desresponsabilização do Estado perante as suas atribuições sociais e vem junto uma fragmentação, né? Quando ela trouxe ali as mudanças da PEC, a questão da PEC, dessa reforma sindical, de dentro da mesma base sindical ter mais de um sindicato, né? A gente vai sempre para essa fragmentação, né? Parece que a coisa vai se diluindo dentro desse modelo neoliberal. E dentro do nosso regime de trabalho, a gente está, até o Thiago depois, se quiser também complementar, a Luísa pode tocar agora num ponto, que vai também ao encontro do que tu perguntaste, João, quando tu falasse a questão do corte de ponto, né? Se não me engano, foi em 2016 que acho que o STF decidiu, pelo menos assim, decidiu que poderia haver o corte de ponto no caso de greve, né? E a partir dali, praticamente, girou um temor em toda a categoria de fazer qualquer tipo de mobilização de greve diante da iminência do corte de ponto. Aí eu acho que vai até aquilo que tu perguntaste, né? Pô, quem faz o corte de ponto, né? E hoje a gente está tendo, dentro do serviço público, a questão da reforma administrativa, que facilita a demissão de servidores públicos, né? E os últimos acontecimentos dentro do país, no que diz respeito à compra de vacinas, o que aconteceu do IBAMA, da perseguição a servidores, mostra o quão importante é a estabilidade do serviço público, né? Do servidor público, né? Então, eu queria que a Luísa comentasse essa questão também, como ficam os sindicatos diante desse contexto da reforma trabalhista. A pergunta como ficam os sindicatos, né? Mas que a Luísa comentasse essas mudanças que estão acontecendo, né, e a necessidade, talvez, de um fortalecimento dessa representação sindical diante desses ataques, né? Porque também, eu acho que foi o Thiago que um dia comentou que tudo que acontece na esfera privada, uma hora chega na pública, né? Então, são essas mudanças que uma hora vão chegar, e dentro do serviço público está acontecendo essa fragilização, né? A permissão do corte do ponto, agora a estabilidade, a volta da indicação de pessoas de fora do órgão para ocupar cargos de chefia, então uma espécie de aparelhamento,
né? E como fica também o sindicato dentro de todo esse contexto, né? Tá. Bastante coisa, né, Eduardo? Mas, enfim, eu acho, assim, que nesse contexto, assim, de neoliberalismo, vem um monte de coisa, né? E, dentre elas, reforma administrativa e reforma da Previdência, eu acho, né, que é muito importante a gente frisar, a terceirização, que é mais uma forma, né, de fragmentação do serviço, e eu acho que em vários outros seminários, várias outras falas do seminário, a gente trouxe isso, a gente conversou sobre isso da terceirização também, né, como é uma forma de fragmentação do serviço público, e a reforma trabalhista, né, que não atinge diretamente o serviço público, mas eu acho que quando a gente fala de movimento sindical, tá tudo meio parecido, assim, sabe? A taxa de sindicalização, ela vem, os dados que eu trouxe são mais da iniciativa privada, mas a mesma coisa vem acontecendo no serviço público, sabe? Cada vez menos eu acho que as pessoas se sentem representadas pelos seus sindicatos. E então, enfim, eu acho que primeira coisa, trazendo a questão da reforma administrativa e da questão da estabilidade, eu acho que se tem alguma coisa que a gente vai poder tirar talvez, e eu espero, que a gente possa tirar de positivo de toda essa sujeirada na compra de vacinas, é isso ser usado como um argumento para se manter a estabilidade do servidor público, porque nesse caso ficou muito claro, né, de que só veio à tona porque era um servidor público estável que presenciou essas situações. Então, enfim, sobre a fragmentação, Eduardo, eu não sei, eu fico pensando, sabe, porque a OIT, acho que é 87 a convenção, ela privilegia a forma de sistema de pluralidade sindical, e eu não sei se isso necessariamente vai causar uma fragmentação dos sindicatos, assim, e da representação dos trabalhadores. Eu acho que, como eu mencionei antes, eu acho que a gente tem que pensar no modelo de uma forma mais macro, assim, e pensar qual é o modelo de sindicato que a gente quer. No modelo que a gente tem hoje, que o sindicato é único, será que está funcionando? Quantas pessoas tem na base da Sindipampa, quantas são filiadas ao Sindipampa e quantas estão efetivamente participando, né? Então, me parece que a unicidade por si só ela não garante, né, essa unidade do movimento, né? A unicidade ela não representa a unidade do movimento sindical. Então, a pluralidade, no meu ver, não causaria necessariamente essa fragmentação. Pode ser uma consequência, mas eu acho que não necessariamente. E alguns países que têm movimento sindical muito forte adotam esse modelo da OIT de pluralidade. E outra coisa, assim, eu acho que a gente tem que repensar o modelo, e eu falei isso num evento que o assunto era outro, mas eu acho que a gente tem que combater, enfim, todas essas reformas, e infelizmente, para mim, né, a saída não é no direito, sabe? Eu não acredito nisso, e eu não espero que vocês acreditem, sabe? Porque a gente vem, enquanto assessoria jurídica de vocês e de outros sindicatos, a gente vem, claro, sempre tentando buscar coisas novas, mas a gente está sempre numa tentativa de frear os retrocessos, né? E o direito ele serve para isso também, né? É muito mais um instrumento que foi criado como uma forma de pacificação social do que um instrumento para reivindicar coisas novas, né? Então, eu não acredito que a saída reside no direito, eu não espero que vocês acreditem, eu acho que está no movimento sindical mesmo, né? A saída. E, enfim, eu acho que eu tenho mais perguntas para a tua pergunta do que respostas, sabe? Mas eu acho que é isso, assim. Não sei se o Thiago quer me complementar aí. Eu pegando a questão só do corte de ponto ali, Eduardo, olha bem o que diz, e pensando historicamente isso, tá? Olha o que diz o tema 531 do STF. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. Já é quase que uma orientação, né? Porque isso é interessante também, né? Os servidores públicos, em razão desta ausência de lei que específica sobre isso, que depois veio
culminar nessa questão do Supremo Tribunal Federal, sempre conseguiram, né, barrar o corte do ponto. Mas a greve, na sua essência, ela é a suspensão do trabalho, a suspensão do salário. Talvez vocês se lembrem aqui, né, do que sindicatos mais antigos da área privada fazem. Vocês nunca ouviram falar do fundo de greve? O fundo de greve, ele surgiu como tem sindicatos que descontam ou descontavam isso todo mês numa parte da contribuição sindical, seja ela a contribuição associativa ou o imposto sindical, destinavam uma parte para isso. Para quê? Para que os trabalhadores, quando fossem fazer greve, tivessem a possibilidade de realizá-la sem prejuízo do seu sustento. Aí tu não sabe, uma greve às vezes pode durar 20 dias ou 85, né? Mas se criava um fundo não só para o custo do movimento coletivo durante a greve, mas também para, né, porque na iniciativa privada vinha um corte, e aí depois só com o julgamento do dissídio para saber como isso ia terminar. Agora existe uma tese que a gente chama de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, não apenas autorizando, como inclusive dizendo, se não tiver possibilidade de compensação, se não for negociada, a administração pública deve proceder ao corte. Então, isso é uma coisa que, claro, havendo, né, a assessoria jurídica normalmente participa intensamente, né, quando tem um movimento que vai culminar, ou que pode culminar numa greve, né, mas dizendo isso hoje, né, tem uma série de elementos que a gente tem que colocar. Nós vamos defender que o corte de ponto nunca vai acontecer, nunca pode acontecer, sempre, tanto o sindicato como a assessoria jurídica, porque as razões que levaram vocês à greve são tais e tais, né, mas não é isto necessariamente que uma tese do Supremo Tribunal Federal diz, né, e o Poder Judiciário, nos tribunais, a gente sabe, vão olhar para aquilo ali com uma certa, digamos assim, tratando aquilo como se fosse uma lei, né? Então, hoje em dia, se corre um risco muito alto de haver esse corte, independente da luta política, independente do embate jurídico que se faça, né? E o importante é que esse corte do ponto, né, não sirva justamente para pressionar a não realização da greve, né? Esse é um problema que a gente tem que lidar no mundo dos fatos, né? Mas aí é o caso concreto, né, que vai definir a forma como qual é o direito que está sendo decepado da vez, né? Qual é a forma que o sindicato e a categoria vai fazer o enfrentamento, quais são as possíveis consequências, aí olhando caso a caso, como é que isso se comporta na conjuntura nacional. Às vezes quem faz greve é a Fazubra, chamando todos, então, né, depende, tem muitas variáveis aí nesse sentido. Um negócio da fragmentação também que eu queria complementar, eu me lembrei que e eu falei ali, né, o direito de se associar ou não um sindicato é uma das dimensões da liberdade sindical. A Luísa nos lembrou que tem normativas da OIT que tratam o pluralismo sindical como, né, um ideal. Por quê? Porque eu poderia escolher um sindicato que eu me identifico mais, né? Essa é a lógica, uma lógica simples, pura, mas essa é a lógica. Diferente do que acontece, por exemplo, quando categorias se fragmentam, aí uma opinião pessoal minha, sem muito sentido, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, e aí eu vou dar um exemplo porque eu acho questionável do ponto de vista jurídico, não vou nem opinar em relação ao movimento sindical. A criação da ATENS, que é uma associação dos trabalhadores, dos técnicos administrativos, das universidades, que tem curso superior, né? Ali foi feito uma dissociação, né? Uma dissociação que é quando se separa a categoria, não tem nada a ver com o desmembramento, que é a questão territorial, né? Mas foi feita uma dissociação, dizendo eu, da ATENS, como sou de nível E, e, portanto, estou naquele último pedaço da lei,
do PCCETAI, eu me sinto uma categoria diferenciada. E aí eu vou fazer um sindicato, porque o sindicato com que eu participo, em qualquer que seja das universidades, com os outros técnicos administrativos, não me representa. Ainda uma anedota histórica, porque aquilo ali foi criado justamente depois que eles conseguiram uma diferenciação maior do STEP, né, junto ao governo federal, que foi uma contradição maior ainda, porque se cria ainda dentro de um privilégio. Na minha opinião, aquilo ali não é outra categoria. Aquilo ali é uma classe diferente dentro da mesma lei que regulamenta a mesma categoria, né? O A, o B, o C e o D são pertencentes à mesma categoria profissional, na minha opinião. E aí a gente se depara também com, aqui em Porto Alegre, e eu não sei se é só em Porto Alegre até, mas existe o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, daí tem o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil Pesada, que é uma outra categoria que constrói, eu acho, o Bourbon, os shoppings aqui, ao invés de prédios. Então, e desta análise, na verdade, quem cabe decidir sobre essa análise ou não são os trabalhadores, né? O importante, claro, que uma hora pode terminar isso no Poder Judiciário para dizer quem legalmente representa ou não, mas o importante é que o Estado não feche essas atividades e determine aqui é assim, aqui é assado, até porque as atividades estão sendo alteradas radicalmente, né, nos últimos tempos. Então, a gente já, né, o Ministério do Trabalho teria que atualizar, olha, quase que mensalmente uma lista de novas ocupações se a gente fosse considerar que cada sindicato deve estar estritamente atrelado às suas ocupações. Eu queria só complementar uma coisa, eu vi que o Roni mandou ali saída, enfim, a saída para isso, e em relação às eleições de 2022, daí eu acho que eu queria trazer uma questão que a Juliane Furno trouxe no primeiro evento, que foi quem que vai pautar a saída para o neoliberalismo, né? Porque o que a gente está vendo é o próprio neoliberalismo se reinventando e pautando novas saídas. Então, a gente tem que pensar nisso, acho que trazer de novo a questão das mulheres, por que as mulheres estão menos no sindicato, né? Aqui no Sindipampa, enfim, eu acho que é uma exceção, né? A gente tem na direção a Graça e a Cris e o Eduardo, mas uma exceção. Enfim, eu acho que então pensar os rumos para o movimento sindical, assim, né? Cada vez para que seja cada vez mais diverso e abranja cada vez mais uma pluralidade de pessoas, enfim. Só isso que eu queria complementar. Graça, por gentileza, fique à vontade. Eu levantei a mão, assim, eu não tenho exatamente um questionamento, né? Eu gostaria de agradecer mesmo ao Tiago, à Luísa, pela fala de hoje, justamente nesse sentido que eu fiquei me questionando quando a Luísa trouxe os dados ali, né? No momento de maior crise do trabalho, uma baixa de pessoas quererem se reunir e unificar a luta. E o Eduardo, quando traz aquele questionamento dele, né, de uma nova formulação, porque isso a gente parece que é isso que a gente está vendo, e que está tendo pressão com a própria PEC 196, né, e todas essas políticas, vai nos direcionar para uma nova reestruturação sindical. E o sindicato, assim, esse evento e os demais que a gente está fazendo em conjunto, e que vocês são super parceiros nossos, assim, eu acho que é o que une, né, esses discursos para que a gente se veja como trabalhador. Porque eu acho que é isso que precisa ser colocado em pauta. Sindipampa não é uma entidade, não é um papel e não é um nome. São pessoas, é um coletivo de pessoas que fazem parte para que isso exista, né? E que nos une é o trabalho. Então, acho que a partir do momento que a gente faz esses espaços de discussão, de trazer todas essas leis, enfim, que estão nos pressionando para a retirada de direitos, é uma forma da gente estar resistindo, né, para garantir o mínimo, porque todos esses direitos que nós temos hoje e usufruímos disso foi de luta, como disse a Luísa, não é uma questão
de leis, né? É de luta, se brigou para que isso conseguisse isso, né? Então, eu mais nesse sentido, seria uma reflexão, assim, porque para que eu fizesse alguma pergunta, eu teria que estar mais a par, né, da PEC, da 196, enfim, e não fiz essa leitura antecipadamente, assim, mas agradecer por esse espaço nos fazer refletir, e nós, quanto sindicato, né, estar na coordenação juntos, assim, é de grande valia, sabe? E agradecer aos colegas também que estão conosco aqui, porque estamos todos construindo isso, essa entidade, né? Nós somos a entidade. Então, é mais nesse sentido, assim, a minha reflexão. Obrigado, Graça. Se alguém mais quiser fazer uma fala, uma pergunta, fique à vontade. Se não, já vamos dando encaminhamento por aqui, então, e dizer que, pelo momento que a gente atravessa, é bom que nós temos esse público e conseguimos fazer um evento tão grande, tão proveitoso, acho que eu falo por todos aqui que participaram, e com certeza, mais do que nunca, talvez nós vamos ter que seguir dessa forma, juntos. Já de antemão agradeço novamente Paese Ferreira e o escritório RCSM, né, aqui representados pela Luísa e pelo Thiago, muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pela parceria de sempre. E, Eduardo, para fazer o encerramento, contigo então, por gentileza. Fala mal, essa que me pegou desprevenido. Eu estava já contando contigo para fazer o encerramento, mas eu acho que eu vou muito ao encontro das palavras da Graça, assim, sabe? Agradecer a oportunidade, quando a Luísa acho que sintetizou numa frase muito das inquietações que eu vejo quando eu analiso, quando eu paro para ver a conjuntura, quando a Luísa diz assim, a saída não está no direito, né? O direito é um campo de luta política, né? A gente fica, acho que caberia a reflexão do que é uma lei, né? O que regulamenta uma lei, né? A lei não é uma coisa sagrada, acho que a lei, eu agora vou falar como leigo, né? Mas a lei também é fruto tipo, de uma série de contradições da sociedade, de um embate de forças, né? A escravidão já foi legalizada, né? Então, às vezes, o que é legal, a gente vai para essa questão do legal e se prende nisso, e o legal, às vezes, é a manifestação expressa de uma hegemonia política. E eu acho que hoje, nós, enquanto trabalhadores, a gente deveria pensar o nosso papel enquanto agentes políticos, né? E o seminário veio justamente nesse sentido, de nós nos apropriarmos e criarmos um espaço de discussão política dentro da universidade, através do sindicato, porque os temas, eles não estão separados, eles não são caixinhas, né? A gente está falando sobre a questão do sindicato e a gente está falando sobre o mundo do trabalho, o universo do trabalho, de relações entre trabalhadores, relação entre trabalhador e empregador, está falando dessa sociedade em que a gente está. Então, o Rony colocou muito bem ali sobre não deixar essa corja que está aí em 2020 para vencer em 2022, eu acho que faz parte desse processo. E eu acho que cada um de nós tem um papel a cumprir nesse processo. Às vezes a gente fica pensando numa grande mudança, como se o mundo fosse amanhã ou depois amanhecer diferente, né? E, na verdade, cada um de nós faz parte da mudança que a gente deseja para a sociedade, né? Então, a gente tem que tentar construir essas alternativas e espaços de discussão como esse, acho que fermentam e fomentam essa nossa inquietação, essa nossa indignação, pelo menos é isso que a gente esperava construir aqui, né? E eu acho que a gente conseguiu, porque a gente trouxe uma discussão política que a gente não vai ver no noticiário comum, que não está presente em muitos espaços, e a gente conseguiu criar essa alternativa para pensar a nossa atuação, pensar a sociedade em que a gente vive. E eu acho que o sindicato tem que fazer isso. O sindicato está muito além só de pensar o corporativo, que é importante, a gente tem uma discussão, mas como a Graça falou, a gente tem que se enxergar enquanto trabalhador, né? A gente tem que se enxergar enquanto uma categoria só, né? Então, agradecer muito, muito, muito mesmo ao Thiago e à Luísa por terem estado conosco nesta tarde, agradecer a cada um que esteve aqui, os que já saíram, os que ainda estão presentes, um imenso abraço, um abraçaço, como diz a música do Caetano, né? Um abraçaço em cada um de vocês, a ti, João, que
que fez uma baita mediação hoje. Enfim, em nome do Sindipampa, agradecer imensamente a participação ao longo de 2 meses, né? Olha, foram 2 meses de encontros aí, de 1h30, às vezes quase 2 horas de discussão. O da Juliane ali, que a Luísa comentou do primeiro encontro, a Juliane estava quase saindo correndo já, porque já eram 2 horas de encontro, e a gente continuava. Então, pessoal, um grande abraço mesmo que virtualmente. Como é bom a gente estar entre os pares, né? É mais ou menos isso, tá? É isso, pessoal. Um abraçaço para todo mundo, tá? Abraço até pouco, é beijo todo mundo, tá? Se cuidem, cuidem-se e participem das atividades do Sindipampa. A gente quer fortalecer o sindicato. É isso. Palmas, foi um sucesso. Obrigada. Valeu, gente. Valeu, fiquem bem, abração.